o direito da pessoa com deficiência, que está sendo promovida pela Câmara Municipal de Maringá, em parceria com o Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência. Eu gostaria de imensamente agradecer a presença de todos que se deslocaram de suas casas, de seus trabalhos, para virem participar deste evento e contribuir com essa discussão, que é uma discussão muito importante para que a gente possa viabilizar políticas públicas, leis, projetos, enfim, verificar como anda essa situação aqui na nossa cidade. Então eu passo agora a composição da mesa, que é feita aqui à minha direita pelo vice-prefeito municipal, o senhor Cláudio Ferdinandi, pelo representante do CREA do Paraná, o engenheiro civil Sherlington de Castro Guedes, que neste momento também representa a sociedade civil organizada. Aqui à minha esquerda, o Ricardo Alexandre Vieira, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Ulisses Maia. Bem, nós vamos então dar início a essa audiência, passando a palavra, em primeiro lugar, ao vice-prefeito municipal, o senhor Cláudio Ferdinandi, que fará uso da palavra por 10 minutos. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o presidente do Conselho, o Ricardo, a qual já, antes de ser vice-prefeito, eu pertencia ao representando o Unicesumar, junto à Secretaria do Serviço Público, na Comissão de Acessibilidade. Então, tive a oportunidade de, em muitas sessões que compareci, conhecer um pouco dos problemas que os portadores dessas necessidades enfrentam. Quero agradecer aqui o presidente da Câmara, o vereador Ulisses Maia, que gentilmente cede esse espaço, como tem cedido sempre que requisitado para essas audiências. Agradecer aqui o representante do engenheiro, representante do CREA, que acompanha isso aqui na condição de engenheiro. Senhoras e senhores, bem, eu acho que país civilizado e cidade confortável é aquela que abre espaço e dá atenção a todas as camadas. E podemos dizer que em Maringá, o maringaense é privilegiado, porque uma cidade que sempre se preocupou com todas as necessidades dos seus moradores e tem trabalhado no sentido de diminuir as dificuldades. Nós vemos aí as calçadas sinalizadas, com espaço rebaixado, os elevadores já com o toque próprio para as pessoas com deficiência visual, e pelo tempo que eu passei aí representando o Sesumar na Comissão de Acessibilidade, as questões que se apresentaram com maior dificuldade foi a questão do acesso aos prédios antigos, porque evidentemente que a cada ano que passa, as leis se preocupam com essas questões, vêm criando, através do CREA, novas obrigações na questão da acessibilidade, com relação ao ir e vir, e também com relação ao acesso em questões de entrada de prédios, casas, principalmente. Mas, no passado, não era assim. Não havia ainda, a sociedade não se havia despertado para estes casos mais delicados. Então, muitas construções, sabemos que foram construídas obedecendo o Código de Obras da época, e nem sempre esses códigos privilegiavam estas questões que só apareceram depois. Então, vem se fazendo
no que é possível, um ajuste. Mas muitas vezes esse ajuste não se faz a contento, porque é totalmente impossível, não há espaço. É a questão das calçadas diferenciadas, onde as portas dos prédios elas têm um degrau muito alto e as pessoas que hoje têm necessidade, principalmente os cadeirantes, encontram dificuldade. Pelo que eu vi, é impossível fazer uma rampa avançando pela calçada, porque levaria a tropeço as pessoas distraídas e os mais idosos. Também é impossível fazer uma rampa interna do prédio ou da sala, porque isso causaria dificuldade, porque a engenharia não tem mesmo essas condições técnicas. Então, esses problemas são os mais graves, que vêm sendo contornados na medida do possível. Mas os senhores podem ter certeza que hoje nenhuma obra recebe autorização de construção sem atender a esses mínimos detalhes necessários para uma perfeita acessibilidade. E também, naquilo que diz respeito ao poder público, o entorno, o contorno dos parques em geral, as calçadas estão rigorosamente dentro destes padrões, o acesso, a própria luminosidade para o atravessar de ruas mais movimentadas, sinaleiros automatizados, com chave, possibilidade das pessoas, principalmente as pessoas portadoras de deficiência visual, acionar e os carros pararem mediante uma sinalização apropriada. Bem, acho que Maringá está se enquadrando nos requisitos mais modernos e exigido pela legislação mais aprimorada que se conhece na face da terra. Isso tudo é um avanço, é uma conquista, não se consegue de uma hora para outra, mas o importante é que as autoridades têm consciência disso, têm vontade de resolver esses problemas, e esses problemas estão sendo resolvidos, sempre na busca da melhoria. Muita coisa ainda há que se fazer, mas há vontade e boa vontade para serem solucionadas da melhor forma possível. Então, estou aqui representando o prefeito, que não pôde comparecer por outros compromissos já assumidos nesse momento, mas vou acompanhar e ficar atento às reivindicações para levar até ele tudo aquilo que for necessário e de direito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor, pela sua presença. Representando aqui o prefeito municipal. E eu passo aqui agora a palavra ao vereador Ulisses Maia para fazer, então, a abertura desta audiência. Muito boa tarde para todos presentes aqui nesta tarde. Quero dizer que é uma alegria muito grande para a Câmara de Maringá. Primeiro, recebê-los aqui para esta audiência. E, em segundo lugar, a Câmara, em parceria com o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, organizar essa audiência pública. Câmara Municipal e o Poder Legislativo, como todos vocês sabem, né, é o poder, em essência, mais democrático que tem. Porque aqui temos 15 pessoas que foram eleitas pela população da cidade para representar o nosso município. A partir daí, os vereadores passam a ter o poder legislativo, né, de elaborar as leis, o poder de fiscalização, fiscalizar os atos do município. E, para isso, nós entendemos que é preciso ampliar o diálogo, né? A gente tem várias ideias. Eu, enquanto legislador, tenho as minhas ideias. Mas se as ideias que a Câmara for defender e for implantar, se elas surgirem a partir do diálogo com a comunidade, quer dizer, a ideia, o projeto nasce muito mais forte. Então, o que nós estamos procurando fazer desde o ano passado aqui na Câmara é transformar ela num espaço mais democrático da cidade e num espaço de diálogo para construir
aquilo que a Câmara vai defender, né? Fizemos várias audiências públicas em outras áreas, e essa audiência até surgiu de um dia que alguns membros do Conselho, né, mais assessoria técnica, eu acho que a Eloaci, não, naquele dia foi não me lembro, acho que foi a Eloaci, né, que veio, eles trazendo para a Câmara algumas demandas do Conselho Municipal, e lá nós conversamos, vamos ampliar isso, que tal nós fazermos, né, uma audiência pública, e a audiência pública é o espaço em que as pessoas que querem, elas têm o direito de falar, aqui quem deseja apresentar alguma ideia, alguma sugestão, alguma crítica, vai ter o direito de falar, e a partir desse diálogo, nós vamos consolidar a pauta de reivindicações que a audiência pública estabeleceu, e a partir daí cobrar a sua execução. Bem como o nosso vice-prefeito falou, o professor Cláudio Ferdinandi, quer dizer, daqui nós vamos tirar uma pauta de reivindicações, né? E aí vamos passar para o executivo municipal, para o executivo estadual, federal, para os nossos deputados estaduais, para os nossos deputados federais, né? E inclusive nós vamos iniciar agora, assim que acabar a Copa, né, o Joaquim, o Thiago e o Adriano, que integram a divisão aqui da Câmara especial, nós vamos começar a organizar a Agenda Maringá, que é a pauta de reivindicações da cidade de Maringá, para nós entregarmos para os nossos candidatos a governador. Né, daqui a pouco os nossos candidatos a governadores, todos eles virão a Maringá fazer a sua campanha, e nós vamos entregar a cada um deles a pauta de reivindicações construída pela sociedade de Maringá. Então nós já adiantamos aqui com o Conselho Municipal os itens que a audiência pública que determinar e que diz respeito ao Conselho, que diz respeito à esfera estadual, Joaquim, já fica automaticamente, né, incluída na Agenda Maringá, não havendo necessidade de uma outra convocação de vocês. Eu, na presidência da Câmara, já pude atender diversas pessoas, né, que estão presentes aqui, né, procurei fazer o meu esforço e o meu trabalho no sentido de tentar representar o setor, né? Evidentemente que muito do que precisa ser feito foge da alçada da Câmara, né? Mas o que eu quero dizer é que a Câmara estará ao lado de vocês para os pleitos que forem necessários, e que vocês sempre possam contar com o nosso apoio, com a nossa parceria, né? Nós tivemos, até estou vendo aqui o Lúcio Nagarrama lá no final, né, nós tivemos a oportunidade, e vamos até homenagear, acho que na semana que vem, né, tantas iniciativas interessantes, e já vou encerrando a minha fala. O professor Lúcio, que é professor de judô, criou um judô, uma adaptação para as pessoas com deficiência intelectual, basicamente, né, que são alunos da APAI, né? E dali, o que aconteceu? Foram participar de um campeonato na Itália, né, e os nossos alunos, de quantas medalhas que nós trouxemos, Júlio? 2 medalhas, né? Quer dizer, da delegação do Brasil presente, só a de Maringá, ela trouxe as 2 medalhas, as 2 foram dos nossos alunos aqui da APAI, né? Quer dizer, foi uma iniciativa inclusive até da iniciativa privada nesse caso, né? Um professor não que ele faça isso por ser iniciativa privada, mas que trouxe uma ideia, essa ideia deu certo e daqui a pouco espalha pelo Brasil todo, né? Nós temos muitas contribuições e muitas ações que nós podemos desenvolver a partir do nosso trabalho. Então eu quero, ao finalizar aqui, agradecer a presença de cada um de vocês, né? Nós estamos com um público altamente qualificado, né? A audiência pública normalmente não dá muita gente. Essa aqui está excelente do ponto de vista de público, um público qualificado, né? Nós temos pessoas com deficiência, temos pessoas sem deficiência, nós temos a equipe da SASC, que sempre brilhantemente tem desenvolvido o seu trabalho, e eu sempre me orgulho muito quando revejo as minhas colegas e os meus colegas de trabalho na SASC. Foi um momento muito importante na minha vida, onde trabalhei com vocês todos lá, né? E que vocês se sintam extremamente à vontade aqui na Câmara para apresentar as nossas as demandas que forem necessárias. E estou vendo aqui o Toninho, na pessoa do Toninho, todos que estão envolvidos conhecem o Toninho. Levanta
o braço, Toninho. O Toninho, para quem não sabe, né, foi o vereador mais votado da cidade de Paissandu. Olha lá, né? Então, na pessoa do Toninho, eu tenho incentivado, né, a que mais pessoas com deficiência também entrem na disputa eleitoral, porque ajuda mais. O Toninho, entendeu? Foi eleito o mais votado de Paissandu. Vocês sabem que é isso, né? Nós já tivemos aqui em Maringá o Nilson de Oliveira, ele foi o mais votado de Maringá numa eleição. Depois nós tivemos o César Valberto, que teve uma votação expressiva, né? Então isso é importante demais. Aqui na Câmara de Mandaguaçu, nós temos o nosso amigo Zé Roberto, né, que também tem uma deficiência física. Ou seja, né, também vamos incentivar para que vocês comecem a ter um interesse também pela participação política, porque cada vez que nós tivermos mais representantes aqui em defesa da causa, muito mais resultado nós teremos, né? Quem sabe, né, Ricardo? Aí, ó, fica aí a dica, tá bom, gente? Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a presença do professor Cláudio Ferdinandi, nosso vice-prefeito, do nosso engenheiro do aliás, do CREA. O CREA tem um trabalho interessante na área da acessibilidade, né? Um caderno com recomendações, uma agenda, tem feito um trabalho aí. E a nossa equipe da Câmara, todos vocês envolvidos aqui, que trabalharam pela organização dessa audiência, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para o presidente do Conselho Municipal, eu queria agradecer também agora a secretária da Mulher, a professora Gaetana Caporusso, que acabou de chegar. Obrigado. Então agora, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ricardo Alexandre Vieira. Alô. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer ao Ulisses, o presidente da Câmara Municipal de Maringá, por abrir espaço nessa Casa de Leis, pois aqui é feita as leis que regem a cidade de Maringá, para que nós pudéssemos estar vindo aqui para debater e conversar sobre situações das pessoas com deficiência. Agradecer a você, pessoa com deficiência que aqui está. Agradecer você por quê? Porque o maior interessado na causa somos eu e você, somos nós. Se vocês aqui não estivessem, essa audiência pública não teria razão de ser. Agradecer ao vice-prefeito pela presença, a assessoria do Ulisses, Joaquim, as meninas que eu não me recordo o nome agora, mas está sempre pronta, está participando, está colaborando com a gente, está ligando. Obrigado pela organização desse evento. As companheiras de trabalho da SASC, a Viviane, a Simone, o Fausto, que trabalham junto com o Conselho. Vou estar com elas agora até o final do meu mandato, no dia 4, dizer que foi um prazer imenso trabalhar com vocês. Agora, ouvindo a fala do prefeito, do senhor vice-prefeito Cláudio, que foi meu companheiro de CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, eu quero pontuar, o prefeito, vice-prefeito, que boa vontade, desejos, tudo isso é bom, mas sem ação, isso não tem muito valor para nós, pessoas com deficiência. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos algumas demandas em Maringá que já faz tempo que estão sendo pedidas. Aí faz reunião, vamos lá, falamos diretamente com o secretário da pasta, aí depois troca-se o secretário e essa questão não há uma continuidade, porque eu entendo que em políticas públicas, se você há uma troca de secretário, o trabalho tem que continuar, principalmente sendo da mesma administração. E eu vou dar exemplos aqui para não dizer que eu estou falando palavras vazias. Nós temos uma demanda há mais de 5 anos, professor Cláudio, da rodoviária de Maringá, que não tem acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, principalmente. Não temos o piso tátil. A pessoa cega chega lá, ela não consegue sair, ela desce do ônibus, não consegue se orientar para sair. E o Conselho já mandou diversos ofícios, já fizemos reuniões e mais reuniões para que isso fosse resolvido. E até, Ulisses, eu quero pedir que a Câmara nos ajude em relação a isso. E isso ainda não foi resolvido. Recebemos um ofício
recentemente do Poder Público, dizendo que dentro de 30 dias estaria sendo feita a licitação. Se esse ofício tivesse sido nos mandado agora, se essa fosse a primeira vez que a gente estivesse reivindicando isso, eu entenderia esses 30 dias. Só que já faz tempo, muito tempo, mais de 5 anos que esse problema está sendo, eu posso dizer que, levado para frente sem solução. Então, terminou o mandato do Silvio, começou o Pupim, terminou o meu mandato na presidência, vai terminar agora no dia 4 de julho, e a questão ainda não está resolvida, e é muito sério. Uma outra questão que nós temos também, para pontuar, que é a questão do semáforo sonoro. Nós tivemos um semáforo sonoro colocado em Maringá, na Getúlio Vargas, em frente à Praça da Rodoviária. Para vocês que não conhecem, vão ali, prestem bem atenção, que ao semáforo fechar, a gente tem um som de um pássaro. Esse som indica para nós cegos, e não só cego, serve para o idoso também, que não é cego, mas tem dificuldade de enxergar, dizendo que ele pode atravessar a rua. Estamos numa luta, desde o ano passado já, porque esse semáforo já foi colocado e foi aprovado por quem usa, que é o principal, para que seja ampliado esses semáforos em Maringá, e ainda não conseguimos que isso acontecesse. E nunca se esqueçam, meus queridos, que Maringá não se resume ao centro, mas aos bairros, porque as pessoas com deficiência, elas não moram no centro. Há alguns privilegiados, tudo bem, mas a grande maioria mora no bairro. E a acessibilidade nos bairros de Maringá é muito ruim ainda. Então, assim, falem, usem esse momento para falar, para colocar os problemas que vocês estão sentindo. Temos coisas boas que já foram feitas dentro do município, dentro da administração? Temos sim. Nós temos dentro de Maringá, por exemplo, foi criada a gerência paradesportiva, dentro da Secretaria de Esporte. Hoje nós temos uma pessoa lá dentro para falar do paradesporto, para cuidar do paradesporto. Isso é algo fantástico que foi colocado, que foi uma proposta do Conselho, na presidência do Conselho eu já estava, levei a proposta para o Silvio, o Pupim abraçou e foi feita essa gerência. É algo fantástico. Agora, essas demandas que eu citei, central de intérprete, que foi uma lei aprovada pelo município e não está sendo cumprida, ainda não foi colocado em Maringá e é uma necessidade urgente. Ulisses começou com isso na SARS, né, Ulisses? Então, começou e infelizmente não houve continuidade e o nosso companheiro, o nosso colega surdo está sendo prejudicado por falta dessa central. E essas questões que eu citei, do semáforo e da rodoviária. Um piso tátil, meus queridos, não se gasta, é um gasto mínimo para ser colocado. Então eu gostaria de pedir em nome das pessoas, principalmente das pessoas cegas, professor Cláudio, que o senhor, enquanto vice-prefeito, pessoalmente cuidasse desse assunto para a gente. E do Ulisses, enquanto presidente da Câmara, para que a Câmara encampasse essa luta, para que, de uma vez para sempre, esse problema seja resolvido. Muito obrigado a todos e boa audiência. Obrigado, Ricardo. Eu passo a palavra agora para Daniela Hernandes, que vai apresentar as deliberações da Conferência da Pessoa com Deficiência, realizada este ano aqui na cidade de Maringá. Boa tarde a todos. O grupo 1 foi da Educação Inclusiva e Habilitação para o Trabalho. As propostas. Retomada do convênio Estado-Prefeitura de Maringá, a fim de que professores que dominem Libras possam atuar no ensino fundamental da Escola José Maria Matias, especializada no atendimento de alunos com deficiência auditiva, e que seja criado um dispositivo de lei que as vagas nessa escola sejam preenchidas exclusivamente por professores especializados e com proficiência em Libras. 2. Intensificar a capacitação dos professores da rede de educação do município no atendimento do aluno com deficiência e de que sejam criadas políticas públicas que tenham caráter e continuidade no atendimento, e não de sua interrupção abrupta, garantindo assim um processo de transição. Proposta 3. Intensificar os cursos de Libras ofertados para capacitar os servidores municipais, bem como criar uma central de intérprete municipal. Proposta 4.
Realizar campanha municipal nas diversas mídias para conscientizar sobre a potencialidade das pessoas com deficiência, apontando tecnologias assistivas, vinculadas também em libras, existente no ambiente de trabalho. Proposta 5. Solicitar ao Ministério Público do Trabalho, Procuradoria do Trabalho, maior publicização dos dados estatísticos de informação sobre a empregabilidade das pessoas com deficiência e atuar junto ao Sistema S para capacitar e promover junto às empresas sua inclusão no trabalho, como já é preconizado em lei. Para desporto, lazer e cultura. Propostas. Proposta 1. Regulamentação em âmbito municipal da Lei Federal número 12.933 de 2013, que garante o direito à meia entrada para pessoas com deficiência e acompanhantes em eventos de cultura, esporte e lazer. Proposta 2. Solicitar ao município a criação de uma gerência e/ou coordenação dentro da Secretaria de Cultura para efetivar a participação da pessoa com deficiência em eventos culturais e lazer. Esta gerência ou coordenação ficará responsável por buscar incentivos e programas do governo federal e estadual para implementação das ações culturais e de turismo do município. Proposta 3. Criação de uma assessoria municipal, similar à assessoria racial e assessoria da juventude, voltada à pessoa com deficiência. Proposta 4. Que a Secretaria de Turismo viabilize parcerias e disponibilize equipe de apoio para garantir a acessibilidade à pessoa com deficiência dentro do Parque do Ingá, possibilitando acesso a todas as atrações que o parque disponibiliza. Que esta ação ocorra inicialmente no Parque do Ingá e depois estender para as demais ações de lazer do município. Proposta 5. Que os eventos culturais e de lazer do município disponibilizem audiodescrição e intérprete de Libras. Mobilidade e comunicação. Proposta 1. Capacitação dos profissionais das diversas secretarias, entidades e serviços envolvidos no atendimento às pessoas com deficiência, dotando-os de modo teórico e prático a realizar o atendimento com qualidade. Neste sentido, a amplitude da capacitação poderá também preparar esses profissionais para, por exemplo, dominarem as diversas possibilidades de tecnologia assistiva. Proposta 2. Planejamento permanente e implantação pelas diversas secretarias do município para atendimento das reivindicações e solicitações já demandadas pela sociedade civil organizada e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Sinais sonoros, piso tátil, placas em brailes e libras, manutenção de rampas de acesso, identificadores de linhas de ônibus para deficientes visuais, regulamentação e implantação da central de intérprete, entre outras já solicitadas ao Poder Público, conforme normas da ABNT 9050, que cada secretaria possua um profissional para atender essas reivindicações. Saúde. Proposta 1. Criação de serviço de atendimento à pessoa com deficiência, como Centro Integrado de Reabilitação. Criação de serviço de atendimento à pessoa com deficiência, como Centro Integrado de Reabilitação e Fornecimento de órteses e próteses para pessoa com deficiência física, visual, auditiva, intelectual. Criação de centro-dia para pessoa com deficiência, serviço de acolhimento para pessoas com deficiência acometidas de doenças graves. Criar programas para a divulgação destes serviços. Proposta 2.
formação em nível básico ao avançado de profissionais da área da saúde para atendimento da pessoa com deficiência na rede pública e privada, formação em Braille ou Libras. Proposta 3. Incluir nas equipes de ESF, Estratégia Saúde de Família, profissionais para atendimento ou tratamento ambulatorial e domiciliar individualizado da pessoa com deficiência, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional e nutricionista. Somente. Obrigado, Daniela. Nós agora vamos passar a abrir a palavra para as pessoas que queiram se manifestar. Nós vamos disponibilizar os microfones aí próximo a vocês. Quem quiser fazer uso da palavra, é só sinalizar aí que o Adriano vai até vocês com o microfone. Antes de passar a palavra a vocês, eu só gostaria de lembrar o seguinte: nós temos aqui listas de presença e as pessoas que desejam receber certificado pela participação nesta audiência devem colocar o nome e assinar a lista de presença para que a gente possa depois enviar o certificado para as pessoas que contam horas acadêmicas. Então, por favor, se você deseja receber o seu certificado, não deixe de colocar o seu nome e o seu e-mail ali para depois a gente enviar esse certificado. Bem, vamos fazer assim também. Vamos fazer 5 participações e depois, havendo necessidade, a gente retorna a palavra à mesa para que, se alguma pessoa da mesa for citada, se alguma pessoa da mesa, se for exigido algum esclarecimento de alguma pessoa da mesa, ela possa se manifestar então. Ok? Quem gostaria de, então, fazer uso da palavra? Aqui. Isso. Vamos começar aqui embaixo, daí a gente passa lá para... Pois não. Eu gostaria também de pedir o seguinte, que quem for fazer uso da palavra, se identifique, diga o seu nome, diga a instituição a qual pertence, por gentileza, tá? Para que a gente possa fazer um bom registro da sua participação. Até a deficiência, se for possível, se for uma pessoa com deficiência, para que eu saiba, né? Positiva, e eu estou na Associação de Surdos agora. E eu estou na cadeira de rodas por causa do problema no pulmão. Meu questionamento é com o transporte coletivo. Que muitos ônibus não têm o elevador com manutenção. Que nem semana passada mesmo. Na parte da manhã eu deixei de pegar 5 ônibus em itinerários diferentes, porque o elevador quebrado. E hoje mesmo eu tive que esperar uns 2 minutos dentro do ônibus, porque no terminal não tinha a elevação certa para descer o elevador. Esse é meu questionamento. Ok, obrigado então pela sua participação. Boa tarde a todos, a todas. Toninho, vereador de Paysandu, também faço parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, aqui de Maringá, e na luta também na Comissão de Acessibilidade. Vocês obrigado aí pelas palavras, e a gente sabe que faz tempo que a gente está na luta aí, em prol da defesa das pessoas com deficiência. Também faço minhas palavras que o Ricardo disse, que muitas coisas que precisa sim sair do papel. O Ricardo citou aí a questão da rodoviária, e a questão da central de intérprete. Eu vou ficar muito feliz se essas duas coisas acontecerem de uma maneira rápida aqui em Maringá. E também algumas propostas aí da última conferência que a gente está participando também, que possa acontecer. Muito feliz por essa audiência, porque eu sei que sendo propostas daqui, muitas coisas podem se transformar em leis. E com certeza pode ser muito mais viabilizado. Então, estamos aí para contribuir também
e eu não podia deixar de ficar aqui, não só por fazer parte do Conselho da Pessoa com Deficiência, mas porque eu deficiência também, estar na luta aí. Então, muito feliz por estar esse momento aqui também. E vamos lutar assim para que muitas coisinhas saiam do papel. Há alguns anos a gente fez aí uma questão nos colégios estaduais para ver a acessibilidade. Veio 15 para nós falando que era acessível aqui em Maringá. Como já fazia apoio à Comissão de Acessibilidade, é acessível mesmo como GEV, Genco Gazinó, só tinha 2. Então falta muita coisa ainda para a gente lutar com a questão de acessibilidade. Faço parte da região metropolitana e a gente tem que pensar nisso tudo, né? A região metropolitana. Mas então a gente está numa luta danada lá, porque falta muito mais acessibilidade ainda. Então, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Boa tarde Ulisses, boa tarde Ricardo e Toninho, que estiveram várias vezes fazendo palestra lá na Escola Laura Rebouças, né, para os nossos alunos, aprendizes e pessoas da comunidade. Enriqueceram com certeza a vida dessas pessoas. Na verdade eu estou aqui porque o Dr. Fábio Alcuri, que é procurador do trabalho, ele se manifestou lá no Fórum da Aprendizagem, onde eu sou um dos coordenadores, para que fosse intensificado o convite para as entidades que atendem pessoas com deficiências, para que essas pessoas sejam integradas na aprendizagem. Até porque houve mudança da lei. O medo que afasta a pessoa com deficiência do mercado de trabalho, na aprendizagem, e isso teria que ser removido através de uma conscientização de esclarecimentos dessas novas leis. E as novas leis, elas dizem o seguinte, que você pode acumular renda, o BPC, mais aquilo que você vai receber como salário na aprendizagem, porque o aprendiz deficiente não tem limite de idade. O limite de idade imposta de 24 anos é só para pessoa sem nenhuma deficiência. E esse aprendiz deficiente, a partir desse ano, também não tem limite para fazer os cursos. Os cursos na aprendizagem eram de no máximo 2 anos. A partir desse ano, a pessoa deficiente ingresse em um curso da aprendizagem, o curso pode se adequar à deficiência e esse curso pode ultrapassar os 2 anos. Então, olha, você pode fazer um curso com um período muito mais estendido do que aquele que a lei prevê, geralmente na aprendizagem. Você não tem limite de idade para ingressar na aprendizagem e você pode acumular renda. O seu BPC, mais o seu salário e todos os direitos trabalhistas que a aprendizagem garante. Né? Isso é uma coisa boa. Tá, daí a pessoa vem, faz aprendizagem, passa pelo período de teste, habilitação na empresa, né? Que essa é a dificuldade, essa é a insegurança que a pessoa com deficiência tem. Se eu me candidatar ao mercado de trabalho, eu perco o BPC, não me adapto à empresa e estou sem nada. Então, a nova lei diz o seguinte, que você vai fazer o período de aprendizagem, a empresa vai fazendo a efetivação, você para de receber o BPC, mas em qualquer momento você saia da empresa, você retorna para o BPC sem fazer perícia. Se você já recebia o BPC, já estava cadastrado na Previdência, você retorna para o seu benefício sem perícia, para agilizar esse retorno do recebimento do BPC. E isso pode fazer com que uma grande quantidade de pessoas com deficiência ingressem no mercado de trabalho. Então, a minha vinda aqui na audiência é justamente para isso. Eu gostaria, vou deixar minha solicitação para que seja repassado para o Fórum da Aprendizagem os endereços das entidades que estiveram presentes, porque nós fizemos o convite e só 4 entidades compareceram na reunião do Fórum, onde foi feita toda uma
uma explanação a respeito dessa situação pelo Dr. Matheus, lá do Inamari. Tá? Então, a minha solicitação é que seja repassado os endereços das entidades, das pessoas que estejam aqui, para que a gente possa fazer o convite e estar aproximando essas entidades daquelas que desenvolvem qualquer tipo de curso, qualquer tipo de projeto na aprendizagem. A PAI, na última reunião, que é a única entidade que desenvolve aprendizagem em Maringá e na região, ela já se pronunciou dizendo que os próximos cursos não vão estar restrito àquelas pessoas que eles atendem, aqueles usuários da PAI. Ela vai abrir as portas da PAI para cursos para a pessoa da comunidade. Tá? Isso também é um fator novo para Maringá. E a gente quer estender isso para a região. Tá? Então, eu parabenizo todos vocês, Toninho, Ricardo, né? A Câmara Municipal que está dando essa oportunidade, e coloco o Fórum da Aprendizagem à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigado pela participação. Ok. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Valmir Batista da Silva. Esse momento, talvez eu tenha esperado por uma década. E é um momento muito fecundo, porque desse agora pode-se criar estratégias, leis que garantam que o deficiente tenha acesso a todos os serviços, inclusive a arte. Meu objetivo de estar aqui nessa tarde, diante das autoridades, de pessoas que têm competências de fazer as coisas acontecerem, é exclusivamente um objetivo: solicitar que essa casa crie uma forma, uma estratégia, um meio de utilizar, aproveitar todo o conhecimento científico que é produzido nos seios das universidades. Eu digo isso porque conhecimentos científicos têm sido produzidos na universidade, conhecimentos que trazem ganhos neuro, psíquico, social para pessoas com deficiências. E esse conhecimento, esse saber, não tem sido disponibilizado porque não existe uma estrutura de absorção do que é produzido em forma de conhecimento e tecnologia que contribua para a inclusão e o desenvolvimento neuropsicomotor de pessoas com deficiência. Eu digo porque eu sou um pesquisador e na minha trajetória acadêmica eu me dediquei à pesquisa do ensino de escultura em argila para pessoas com paralisia cerebral. Pessoa que não consegue pegar um copo de água e beber, ele é capaz de fazer uma escultura? Essa era a minha indagação. E foi através de um experimento científico empírico, eu constatei que por causa da neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de aprender, se um cérebro mesmo lesado for estimulado, a pessoa aprende essa modalidade artística que produz ganhos neuro, psíquico e social. Eu gostaria de que fosse criado, então, um mecanismo que garantisse que tudo que for produzido em forma de ciência, que beneficie o deficiente, seja disponibilizado para ele, seja qual for a secretaria.
de educação, de cultura, da saúde, da assistência social. Não importa qual secretaria, mas tem que existir um compromisso de disponibilizar o serviço e não promover impedimentos burocráticos, porque não tem concurso e não pode contratar, lei de responsabilidade fiscal. Em Belém. Então, que se crie um mecanismo legítimo de absorção das tecnologias que são produzidas. Para encerrar minha fala, eu quero convidar a Clélia Bodache Prince. A Clélia Bodache fez parte do meu experimento e eu acho que é importante vocês saibam que a arte está disponível para todos. Não é nenhum sensacionalismo, inclusive eu nem tinha planejado esse ato, sabe? Mas é que existe um descaso, sabe, político, sabe? Para com essas ações, fazem 2 anos já que eu estou batendo na porta do gabinete, levando o projeto. Me mandaram para todos os lugares e ninguém ouve o que precisa ser feito. Secretaria Social tem sido omissa, a Secretaria de Saúde também, a Secretaria de Cultura agora abriu um edital. Enfim, nada tem sido feito para a promoção e desenvolvimento do deficiente. Isso é uma lástima, porque Maringá é uma metrópole que poderia ser um referencial. Hoje, eu trabalho em Arapongas, uma cidade pequena, atendo deficientes pelo SUS, porque Maringá é ridículo. Não existe absorção das tecnologias. É uma política que não existe intenção de promover o ser humano. Clélia, por gentileza, nem um sensacionalismo. Você curte ser uma escultora? Foi bacana para você ser uma escultora? Foi. Todo mundo é capaz de ser escultor? Bem, né? Só isso, pessoal. Ó, não tinha planejado nada, não é mero sensacionalismo, mas é pelo menos para vocês saberem que Maringá não existe disponibilização de acesso às tecnologias que são produzidas no seio da universidade. Então está na hora de, penso, que esse momento ímpar venha ser profícuo de tal forma que mudanças emergentes, não tomorrow, today. Ok? Thank you. Desculpa minha emoção. Mais uma participação para a gente fechar esse bloco. Alguém gostaria de se manifestar? Boa tarde a todos. Primeiramente, meu nome é Juliette, eu sou surda e vi aqui em Maringá e às vezes o surdo só disponibiliza de um intérprete nas audiências, nas conferências, e precisava ter mais um para que pudesse ter o revezamento e não fosse tão cansativo para um só, porque não pode no local público ter apenas um intérprete, precisa ter 2 intérpretes para poder ajudar. Um único não pode, tem que ter 2 para que possa ter uma acessibilidade melhor, porque às vezes o intérprete ele cansa e às vezes a interpretação fica cansativa, então tendo 2 intérpretes fica melhor para que possa entender e compreender tudo que está sendo falado. Só isso. Ok, obrigado pela sua participação. Eu acredito, então, foram 5 participações, não é? Sim. Tem alguém aqui na mesa, principalmente, professor, Ricardo, querem comentar algo que foi dito? Sim, quero falar da questão do transporte. Pois não. A companheira que falou no início, a primeira fala, não me lembro o nome dela, ela colocou a questão das plataformas, né, da TCC, do ônibus, do transporte coletivo. Realmente, o decreto 52/96 diz que até 2014... todos os ônibus, todo o transporte coletivo teria que estar adaptado, toda a frota. E ainda a gente sabe que tem alguns ônibus andando sem adaptação. Então, acho assim, as pessoas com deficiência, elas têm que estar observando e estar cobrando da empresa, estar conversando na empresa,
que até então sempre se mostrou bem receptível a nós, pessoas com deficiência, quando foi procurada. E principalmente, como você citou, não adianta só colocar o ônibus com plataforma. Se você não tiver manutenção, não resolve o problema. E eu vejo também um problema no transporte coletivo o seguinte, que é a questão a questão atitudinal, de que falta muitas vezes o próprio funcionário lá dentro preparado, o próprio motorista, para atender o cadeirante, sabe? Porque às vezes você tem a plataforma, você tem o ônibus, tudo funcionando direitinho, mas tem que haver mais capacitação dos profissionais para que o cadeirante seja... eu digo cadeirante porque realmente quem usa a plataforma é o cadeirante, seja melhor atendido para que isso aconteça da melhor forma possível. Ok, obrigado, Ricardo. Professor, quer dizer alguma coisa? Eu acredito que todas essas propostas que aqui foram encaminhadas, elas serão digitalizadas e encaminhadas ao gabinete do prefeito, porque eu ouvi todas, mas evidentemente que é muita informação para se decorar. Então nós aguardamos no gabinete do Executivo tudo que foi dito aqui, de forma posta no papel, para que possamos, em cima dessas propostas, trabalhar e poder dar uma resposta, e, se possível, lógico, uma resposta satisfatória. Presidente, quer dizer alguma coisa a respeito desses... Ok, eu queria dizer, como organizador, um dos organizadores dessa audiência, algo a respeito dos intérpretes de Libras, que a nossa participante ali disse, e sobre o fato de que é difícil para um só intérprete ficar o tempo todo fazendo a tradução, a interpretação do que está sendo dito na audiência. Nós não tínhamos conhecimento dessa necessidade, ficamos sabendo disso na sexta-feira passada, e desde então nós travamos uma luta para tentar conseguimos com a Assumar, né? O rapaz, desculpem, eu nem peguei o nome do... Como? Gerson. O Gerson, que está fazendo a interpretação para a nossa participante ali, e tentamos desde sexta-feira conseguir um outro intérprete para estar na audiência e revezar com ele, mas infelizmente não conseguimos com nenhum órgão que nós consultamos e também um profissional que pudesse fazer parte hoje dessa audiência para revezar então com o Gerson fazendo este trabalho. É uma situação bastante complicada e acho que esse é um quesito que tem que se levar em conta nos encaminhamentos dessa audiência, porque realmente é uma necessidade. E conversando com as pessoas, nós percebemos que as demandas são muitas e a formação é pífia, né? Pouco investimento na formação desses intérpretes e, na verdade, a cada dia que passa, a sociedade precisa de mais e mais desses profissionais. Ok? Só para justificar, então, a exigência dela e dizer que nós fomos atrás, mas que, infelizmente, não foi possível. Abrimos, então, para mais um bloco. Alguma participação? Mais alguma participação? Boa tarde, meu nome é Camila, eu sou coordenadora esportiva da UMPM, que para quem não conhece é a União Metropolitana Paradesportiva de Maringá. Nós incluímos todas as associações que tinham em Maringá, que trabalhavam separadamente com golbol, voleibol e diversas outras modalidades, criando então essa União Metropolitana para tentar ganhar maior visibilidade e captação de recursos. Então é mais uma fala de informação mesmo para todo mundo, que nós temos essa participação em Maringá no Paradesporto, e o Paradesporto atualmente na cidade de Maringá não recebe o incentivo que seria necessário para a prática das nossas pessoas com deficiência. Atualmente, cerca de 200 pessoas são atendidas pela UMPM, tanto de crianças com 2, 3 anos de idade,
até adultos praticantes com 60, 70, 80 anos. E essa é a nossa realidade hoje. A UMPM, ela caminha sozinha em relação a isso, para conseguir atender essas pessoas com deficiência. Atendemos também na região metropolitana, em Marialva, Mandaguaçu e Iguaraçu. Também estamos em algumas conversas com Astorga, com o Paissandu também, que o nosso vereador está presente no momento, e com Jandaia do Sul. Jandaia do Sul também vai começar a ser atendido por nós agora. Então, a título de informação para todo mundo mesmo que quiser conhecer o nosso trabalho, quem conhecer alguma criança, adolescente ou adulto a fim da prática esportiva, nós trabalhamos com 12 modalidades hoje no paradesporto, reconhecidas paralimpicamente. E em Maringá hoje, só para vocês terem uma ideia do alcance que a UMPM está conseguindo ter, nós temos atletas com destaques nacionais, que estão fazendo viagens internacionais também. Temos 2 atletas da natação que são os exemplos mais recentes, que bateram até um recorde brasileiro na modalidade. Então, essas atletas que a gente cria aqui, trabalha aqui dentro de Maringá, acabam sendo levadas daqui a pouco para outras cidades, outros estados, por essa falta, né, de apoio, de incentivo do nosso poder público mesmo no momento. Então, quem quiser conhecer mais, saber mais sobre a nossa entidade no geral, é muito bacana o trabalho feito lá, são com professores, coordenadores e direção totalmente voluntários, e é uma oportunidade grande para quem quiser conhecer mais sobre esse paradesporto, que além da prática esportiva, que o deficiente também tem direito a essa prática esportiva, pode também ser uma forma de emprego para essas pessoas. Temos uma parceria do nosso time de basquete com uma empresa privada de Londrina, que eles contratam nossos atletas através da lei de cotas. Então, eles ficam dentro da lei de cotas, pagando o nosso atleta. É uma forma de incentivo ao atleta, ele recebe essa bolsa atleta, a empresa ajuda uma boa forma de parceria, e também consegue estar dentro dessa lei de cotas. Mas ia ser um passo das centenas que ainda faltam para a gente alcançar isso. Tanto incentivo aos nossos técnicos, a equipe técnica que faz tudo isso acontecer, quanto aos nossos atletas, que têm muita garra e muita vontade de participação mesmo. É isso, obrigado. Obrigado, Camila. Mais uma participação. Ok, então. Podemos partir para os encaminhamentos finais? Se não tem mais nenhum desejo de manifestação, nós vamos então... Mais um lá, Adriano. Mais uma participação. Boa tarde. Eu sou arquiteta da Prefeitura, da Secretaria de Obras da Prefeitura, e estou aqui representando a nossa Secretaria, o Conselho também de Acessibilidade. É mais assim, um questionamento, essa ata dessa audiência, ela estará disponível em algum lugar para que eu possa levar isso, as discussões, as demandas, para o nosso secretário? Sim. Nós temos 15 dias para disponibilizar a ata no site da Câmara. Você deve acessar o site da Câmara e você deve acessar o link da Escola Legislativa. Lá você vai ter atas e você vai encontrar então a ata desta audiência. Ok, obrigada. Por nada. Eu gostaria de usar o espaço também, estou com alguns amigos cadeirantes aqui, como o seu Rubens, a Leila e são pessoas que... O Liba, que também é responsável pela questão da Translivre em Maringá. E a gente sabe, Leila e seu Rubens, de algumas demandas que nós temos nos municípios, que vocês inclusive já procuraram o Conselho em relação a isso. Eu gostaria de pedir que vocês externassem um pouquinho para a gente essas questões, porque esse é um espaço interessante para que a gente possa estar falando.
Então, atendendo ao pedido do Ricardo aí, quem gostaria de se pronunciar? Temos a questão do condomínio da pessoa com deficiência, que vocês têm lutado por isso, e outras questões que vocês pudessem usar esse espaço para que pudesse estar falando um pouquinho, para que as outras pessoas tivessem conhecimento. Isso. Seu Rubens. Boa tarde a todos. Meu nome é Rubens Monteiro. Sou vice-presidente da AMDF. A pedido do Ricardo, vou dizer alguma coisa assim rápido. Pediria ao Ulisses Maia, ao vice-prefeito, a respeito do nosso condomínio. Estamos aí brigando há algum tempo, esperando verba para que possa sair ou não sair. Então, é uma reivindicação já de muito tempo atrás, foi na época da reeleição do Silvio, que nós solicitamos a ele, passou do Silvio, passou para o Pupim, e até agora não temos resultado de nada, de situação nenhuma. Gostaria, sim, de dizer aos senhores que pudessem olhar esse lado do condomínio para que cada dia melhor desse um acompanhamento ao deficiente físico, ao cadeirante, ao muletante, os deficientes visuais ou outros que lá por ventura vierem a morar. Desde já eu deixo o meu agrato, obrigado a todos. Quero aproveitar então, Joaquim, como o senhor Rubens citou, eu até na minha fala inicial eu tinha anotado esse tópico, mas acabou ficando muito extensa a fala e eu deixei para mais tarde. Eu acho que um primeiro contato, depois do Ricardo Conselho, eu recebi o ano passado alguns cadeirantes, né? Leila, o senhor veio, uns 5 cadeirantes, mais ou menos 6, né? Até fizemos o contato pelo Facebook. A Leila está o dia inteiro no Facebook lá, colocando gás, né, Leila? E aí eu marquei, nós conversamos aqui, e o que eu fiz é marcar uma audiência com o prefeito, né? E isso aconteceu. Né, nós estivemos lá com alguns cadeirantes, né, o próprio Ismael, que é do... Não estou vendo o Ismael aqui, não sei se ele está viajando, né, mas o Ismael... Ele foi convidado pela prefeitura. Tá. E o Ismael, nessa reunião com o prefeito, ele esteve, né, o que o prefeito disse é que ele queria um interlocutor, né, porque às vezes tinham algumas pessoas com ideias diferentes sobre o condomínio, ele queria saber na reunião com quem que ele poderia tratar. Eu acho que ficou o Ismael, né, naquela reunião, né? Ficou Ismael, o Ricardo esteve na reunião também, né? Então, na verdade, vamos contar com o apoio, né, do nosso vice-prefeito. O que falta é a prefeitura executar. Não tem, porque aí a prefeitura precisa de estabelecer, né, como prioridade e mandar fazer a construção, porque o projeto está pronto, o prefeito até estava com ideia de outro local, me parece, naquela reunião, e aí ele anotou o telefone lá do Ismael, ele ficou de marcar a reunião, ia levar as pessoas para conhecer uma outra área, eu acho que ali no Jardim Imperial, Cidade Nova, não é, Jorge? Ali atrás da UEM, ali tinha uma área onde vai ser construído alguma coisa da prefeitura, e ele teria comentado que achava que naquele espaço ia sobrar um tanto para fazer o condomínio, né? Então, na verdade, o que precisamos todos é cobrar do Executivo a execução dessa obra, né? A Câmara fez a parte dela mais de uma vez, né? Agora cabe ao Executivo cumprir esse compromisso com vocês. Ok. Mais uma participação? Bom, então partimos para os encaminhamentos finais. Eu gostaria de, então, não sei se o engenheiro gostaria de falar alguma coisa. Boa tarde a todos. Nós do CREA, nós temos um agradecimento muito grande a poder ter a oportunidade de participar dessa audiência e contamos com a ajuda de vocês para aprendermos as dificuldades que vocês têm que nos passar.
Por isso a importância da audiência pública é que vocês nos passem, nós tentamos transformar isso em leis, em ações, como vários aqui comentaram, através disso que a gente pode colaborar para melhorar não só para as pessoas com deficiência, mas as pessoas que com o tempo, com a idade, ou que têm alguma dificuldade, possam ter ações efetivas que não tenham problemas no futuro, né? Então, nós estamos disponíveis na parte técnica para resolvermos ou tentarmos colaborar com essa solução. Ok, obrigado. Professor, gostaria de fazer uso da palavra para finalizarmos a audiência? Estar aqui, ouvir as vossas reivindicações, vamos aguardar a ata para ler e tomar conhecimento bem aprimorado do que os senhores estão solicitando e, dentro do possível, vamos resgatar aquilo que está pendente e atender aquilo que é feito pela primeira vez. Entende? Isso eu acredito que é muito importante e nos coloca a par, né, das necessidades daquelas classes. No vosso caso, é uma classe que realmente tem desejos diferenciados e necessidades diferenciadas, né, que muitas vezes passa despercebido porque, como um todo, achamos que as pessoas se enquadram num padrão universal, mas não é bem assim, né? Tem camadas da sociedade, como é o caso aqui, de deficientes que precisam ter um atendimento diferenciado e muito especial. Entende? Então, nós ficamos muito atentos a tudo que ouvimos aqui, vamos levar, assim que receber a ata, ao prefeito para ver e, se possível, resolver todas as pendências. Muito obrigado. Obrigado, professor. Ricardo. Somente, mais uma vez, agradecer ao vice-prefeito, ao professor Cláudio, que esteve com a gente, ao Ulisses por abrir esse espaço. Novamente eu volto a dizer, obrigado pela oportunidade. Posso dizer com certeza que é a primeira vez que isso é feito em relação à pessoa com deficiência na Câmara de Maringá. E agradecer as pessoas com deficiência que aqui estiveram, e os envolvidos, as pessoas que são no meio, que atenderam o convite. Obrigado a vocês por ter vindo. E é isso, gente. Vamos caminhando junto para cada vez mais tornar a cidade de Maringá e a região metropolitana cada vez melhor. Não para mim, que tenho deficiência. Não para você que tem um parente com deficiência, mas para todos. Porque acessibilidade, qualidade de vida, quando é propiciada, não é para só uma pessoa, ela beneficia a todos. Obrigado. Presidente. Então, para encerrar, nós tivemos algumas sugestões, algumas propostas, vamos dar os devidos encaminhamentos e, como eu falei no início, a Câmara fará esse papel de primeiro ouvir e depois de cobrar de quem for responsável a execução daquilo que é prioridade para vocês. Que continuem contando sempre com a nossa parceria. A Câmara também está iniciando algumas adaptações, né? Até está um pouquinho atrasado aí, mas nós faremos rampa aí no plenário e faremos um elevador ali na entrada para acessar o andar de cima, porque segundo o bombeiro e alguns cadeirantes, né, a nossa rampa ali, até o nosso engenheiro pode nos orientar depois disso, a nossa rampa de entrada à Câmara, a inclinação dela não é recomendada, não é adequada, né, tecnicamente, né, então até por isso muitas pessoas deixam de usar a nossa rampa. Então está no processo de licitação dessas rampas aí e do nosso elevador lá, para que nós também possamos ser exemplo para poder cobrar, né? Tem muita coisa para cobrar na cidade, então não quero que ninguém fale que a Câmara não tem. Vocês sabem que a acessibilidade aqui, em que pese ser um prédio novo, esse prédio foi inaugurado em 94, 20 anos, eu acho que é muito pouco tempo, né? Mas ele já não apresenta as acessibilidades que deveria apresentar. Então nós faremos isso e contem sempre com o nosso empenho, com o nosso apoio, estaremos sempre à disposição para lutarmos pelas demandas. Muito obrigado a quem esteve presente, ao nosso vice-prefeito, que sempre está nos nossos eventos, né? E tenho certeza que é uma pessoa que vai colaborar com a gente, com as demandas apresentadas nessa audiência, até porque teve, né, o privilégio de estar aqui com a gente, de ficar até o final da nossa audiência. Ele sabe
muito bem ponderar, né, ao Executivo as necessidades que nós temos. Servidores públicos da SASC, de outras secretarias do esporte, né, que estão aqui, muito obrigado pela presença da Câmara e cada um de vocês que aproveitou essa oportunidade para vir apresentar e levantar um pouquinho mais a bandeira da luta, que é uma luta nossa com certeza, tá bom? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos, e gostaria de agradecer especialmente a Viviane e Simone, se eu não me engano, que fizeram o meio de campo aí para que nós pudéssemos organizar essa audiência, e gostaria de agradecer especialmente a Assumar e ao Gerson, que ficou aqui à disposição para que pudesse fazer a interpretação desta audiência em Libras, né, para a nossa participante lá. Muito obrigado pela presença de todos e tenham todos uma boa tarde.